que isso? O cabelo de vocês também é assim? Depois que amarra, ele fica um outro cabelo que o meu fica. Eu finalizei ele, mas depois que eu amarro, ele fica muito estranho, muito esquisito. Bom, gente, vou deixar assim um pouco. Eu queria falar com vocês acerca de uma situação que eu tô vivendo, só que eu tenho aprendido a viver assim. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso. É a respeito de você se sente só. Não sei qual a situação que vocês estão, mas a minha é a seguinte. Eu vim de uma outra cidade, vim morar aqui com meus pais para uma cidade que eles queriam muito. Então eu vim com eles. Deixei meu trabalho, deixei a igreja e vim com eles, né? E foi bastante difícil para mim no início, porque tudo que eu gostava de fazer ficou lá, os meus amigos ficaram lá. A igreja que eu tanto gostava está lá. Então foi um pouco difícil para mim. Nas, nas primeiras, para me adaptar, demorou bastante, assim, demorou meses. E eu queria compartilhar com vocês como que foi, né? O que eu fiz para tentar melhorar essa situação. Bom, chegando aqui, eu tentei fui me organizar, né, primeiramente na questão da casa, na questão fui organizar tudo aqui, a mudança, né? E aí depois de algumas semanas, acho que umas 3 semanas, eu fui em busca de uma igreja para me congregar, porque isso é muito importante, né? Para nós que somos cristãos, nós não podemos deixar de nos congregarmos, mesmo em épocas como a nossa, de falta, né, de palavra verdadeira nas igrejas, a gente tem que buscar, a gente tem que visitar até que nós encontremos uma igreja saudável. E nessa jornada eu encontrei uma, na verdade, eu visitei algumas outras igrejas. Eu encontrei uma igreja, que é a igreja que eu estou hoje, que é a primeira igreja presbiteriana daqui da cidade. E agora, no finalzinho do ano, eu cheguei nessa cidade no início do ano, em março. E no final do ano, né, que a gente está agora em dezembro, eu tô começando a me relacionar melhor com as pessoas, participar melhor, e tá sendo muito bom. Só que ao longo, né, desse período, foi bem difícil para mim, porque eu era muito ativa também na igreja, eu vivia na igreja e eu participava de muitas coisas também. E aí foi bastante difícil para mim eu não estar tão frequente assim na igreja. Houve também muitas outras questões familiares, na questão de saúde da minha mãe. Eu precisei passar bastante tempo com ela, cuidar dela. E tudo isso me ensinou muitas coisas positivas, muitas coisas boas que o Senhor me fez refletir, sabe? Então, o que acontece? O que mais o Senhor me fez refletir nesses momentos de me sentir sozinha foi a questão de eu olhar para as bênçãos que o Senhor me deu, que o Senhor me proporcionava a cada dia, as bênçãos, sabe? Então, sabe aquela música, não sei se vocês conhecem, que diz assim: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Sempre me vinha essa mente, sempre me vinha essa música à mente quando eu ficava pensando, né, sobre a minha vida e ficava um pouco triste, porque eu me sentia só, ainda me sinto um pouco assim, sem amigos e me batia essa tristeza. Então, o Senhor me fazia refletir nas bênçãos que Ele me deu, sabe,
esse curto período, que foi mais ou menos um ano, eu me senti tão, sabe, eu senti que eu amadureci, o Senhor me ajudou a refletir sobre coisas muito importantes da minha vida, de que não é a situação que deve trazer a minha alegria, sabe? A minha alegria está em Deus, sabe? As circunstâncias não devem ditar a minha alegria, não deve ditar o meu contentamento. O meu contentamento está em Deus. E aí eu comecei a refletir sobre as bênçãos que o Senhor me proporcionou. E eu fui ficando mais grata, mais agradecida a Deus. E claro, né? Não é algo instantâneo, é algo que a gente faz constantemente. Então eu fui fazendo isso constantemente, orando sempre ao Senhor, pedindo para que Ele me desse alegria, me desse conforto, que no momento que eu me sentisse sozinha, Ele fosse o meu melhor amigo, bem presente. E ele fez isso, e Ele continuou sendo o meu melhor amigo. E, bom, o que eu posso dizer é que o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele nos ensina muito. E mesmo que as circunstâncias não sejam a que nós desejamos, aquela circunstância foi o Senhor que nos colocou lá. E Ele quer que nós estejamos lá, para que nós venhamos ser parecidos com Cristo, para que nós venhamos aprender alguma coisa, para o nosso crescimento espiritual. Ele quer que nós o servamos naquele exato momento. Então, mesmo eu não estando no momento que eu quero, fazendo o que eu quero, aonde eu quero, eu estou aonde o Senhor quer. E Deus vai me fazer viver para Ele naquele lugar. Então, eu comecei a pensar assim, sabe? E eu não deixei de fazer o que eu tenho que fazer como crente, né? Que é de continuar servindo a Deus numa igreja, continuar lendo a palavra do Senhor. Então, uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca pode deixar a palavra de Deus e a oração de lado. Então, pode ser qualquer situação que você esteja passando. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia é Deus falando com você. Então, eu nunca deixei de ler a Bíblia nesses momentos. Eu sempre estive atenta a isso. E apesar de, sabe, das fraquezas, eu comecei a refletir sobre tudo isso e fazer, né? Não deixar de fazer o básico. E aí o Senhor tem me ajudado. E me ajudou. E eu queria que, se você estiver passando por alguma situação assim, que vê que a situação não está como você deseja, vê que as coisas mudaram e que seus planos estão completamente diferentes. Eu tinha muitos planos, e meus planos envolviam muito estar naquele lugar, naquela cidade. E bom, não aconteceu assim. Mas é normal a vida mudar e mudar de uma maneira que você nunca imaginaria, né? Às vezes, coisas ruins acontecem e a nossa vida muda. E às vezes, as coisas não são ruins, sabe? O que aconteceu comigo não foi algo ruim, não foi algo absurdo, triste. Eu só mudei de cidade, né? E às vezes só algo simples acontece na nossa vida, mas não é aquilo que a gente queria. E a gente muda demais, a gente fica muito decepcionado, muito triste por coisas assim que são naturais da vida. Então, a gente percebe o quanto nós também só pensamos em nós, né? Quanto nós somos egoístas e que, apesar dos apesares, a gente quer o nosso jeito, a gente quer da maneira que a gente deseja. Então, assim, ao longo desse ano, e o Senhor me ensinou muito. Ele realmente foi a pessoa mais bem presente na minha vida. Ele realmente foi o meu amparo em momentos que eu tava assim, realmente com um semblante de tristeza, né? Tem uma pessoa mais próxima que falou assim: "Nossa, Dani, você tá bem triste, dá pra perceber".
E realmente, algumas coisas específicas aconteceram aqui que me fez ficar muito abalada. Muito triste mesmo, mesmo, mesmo. Quando as coisas não saem do nosso jeito, isso não quer dizer que o nosso jeito era o melhor. Na verdade, não. O jeito do Senhor é melhor, né? A forma que o Senhor deseja é a melhor. E a gente percebe isso ao longo do tempo. Quando o tempo vai passando, vai mudando, a gente percebe o quão aquela questão que eu não queria que acontecesse na minha vida fez a diferença na minha vida. E a gente só percebe com o tempo. Isso é muito interessante. E hoje eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter feito tudo isso, sabe? Porque eu cresci demais, eu sinto que eu cresci demais espiritualmente, eu sinto que eu me tornei alguém mais próxima do Senhor, que era algo que eu tanto pedi ao Senhor. Sempre pedi ao Senhor e ainda peço que eu seja uma filha mais próxima dele, que eu seja uma filha que ame mais a ele e que ele me ajude a enfrentar circunstâncias difíceis. E olha que nem foi uma circunstância tão difícil e eu fiquei desse jeito, né? E imagine se fosse algo assim bem complicado mesmo. Então imagine uma situação que você ficaria desesperada. Então não foi algo assim. Então algo que eu peço muito ao Senhor é que Ele me ensine a saber lidar com questões que eu não goste muito, que fogem assim do meu controle, para que quando chegar uma situação bem complicada, eu saber reagir melhor, porque eu soube reagir melhor nas circunstâncias mais fáceis. E ao longo do tempo, se vier algo difícil, bem difícil, eu consiga reagir melhor e saber lidar, né? Porque a gente precisa ser assim, né? A cada situação da nossa vida, a gente não deve enfrentar da mesma maneira, a gente deve enfrentar de uma maneira melhor, com mais sabedoria. E é isso que eu peço muito ao Senhor, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Eu peço muito ao Senhor sabedoria. E Ele tem me dado. Ele tem me dado. E quando a gente pede sabedoria, circunstâncias difíceis, complicadas acontecem na nossa vida para que a gente venha usar a sabedoria que Ele tem nos dado, nos ensinado na sua palavra. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Eu tenho muito que agradecer ao Senhor, porque muitas coisas boas têm acontecido sim. E é interessante que eu tenho percebido isso só depois de passar por todas elas. A gente percebe que aquilo que nós pedimos ao Senhor, que são bênçãos espirituais, eu peço muitas bênçãos espirituais para mim. Eu peço sabedoria, eu peço paciência, eu peço mais amor ao próximo. E aí, só depois de eu ter vivido a tal situação, eu percebo que o Senhor tem me proporcionado essas bênçãos que eu tanto pedi. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se ajudou, você comenta aí o que você está passando. Eu quero trazer para o canal essas reflexões que eu tanto tenho. Eu tenho muitas reflexões aqui, ó. Muitas mesmo. E é algo muito bom, sabe? Eu gostaria... É algo que eu quero fazer nesse canal, é trazer reflexões, trazer coisas que acontecem na minha vida, para que de alguma forma possa abençoar você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!